acompanhando. Meus caros, minhas caras, vamos criticar um pouco também. Ontem eu critiquei a esquerda, que está criticando o reconhecimento da eleição do Maduro. Hoje eu vou criticar a esquerda que já reconheceu a eleição do Maduro e que está menosprezando o papel das atas. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma coisa é você entrar num delírio golpista e você começar a apoiar uma direita que fez tão mal ao povo da Venezuela, fez tão mal à estabilidade, não sabe agir politicamente, não sabe nem agir democraticamente. Dizem que defendem uma democracia, mas na verdade essas pessoas são lambibotas dos Estados Unidos. Uma coisa é dar voz para esse tipo de fascismo. Outra coisa é dizer que não tem que ter auditoria das eleições da Venezuela. As atas que Lula e até Gilberto Maringoni, que é um especialista no caso da Venezuela, as atas da eleição, elas são necessárias para assegurar uma certa estabilidade no período eleitoral que está sendo vivido lá. O governo Maduro não vinha enfrentando um momento bom e seria uma excelente resposta tanto para governos aliados, quanto para os governos adversários, quanto ao imperialismo que pressiona a Venezuela, que ela tivesse um processo transparente, que ela desmentisse as acusações de ser um governo autocrata. O governo venezuelano ele tem vários problemas hoje em dia. Hugo Chávez fez uma revolução no país, melhorou a qualidade de vida dos venezuelanos antes do chavismo, mas é fato que o regime vive extremas dificuldades. A gente não pode ter medo de entrar também nessa discussão a respeito da lisura de um processo eleitoral. Ao mesmo tempo que a gente não pode também entrar em uma questão golpista. A gente não pode esquecer que a Venezuela faz fronteira com o Brasil e que é do interesse do Lula que essa questão seja resolvida. Como o Lula falou muito bem em entrevista ontem, a imprensa brasileira não pode transformar isso na Terceira Guerra Mundial. A imprensa brasileira não pode ficar sabotando os interesses de soberania nacional do Brasil. Essas questões têm que ser tratadas de cabeça fria, gente. Diplomacia, assim como a política cotidiana, é isso. É cabeça fria e é tratar das questões pensando sempre no interesse do seu território. Pensando sempre no seu próprio interesse. Não é interessante para o Brasil um clima conflagrado, como foi, inclusive, o ato no governo venezuelano ao anexar um território externo da Guiana. Aquilo ali foi muito complicado também de tancar, de aguentar tranquilamente aquela manobra do governo Nicolás Maduro. A gente tem que ficar atento. Maduro é um aliado histórico da esquerda brasileira, foi contra o golpe de Dilma Rousseff, é um anti-imperialista, mas seu governo tem vários problemas e ele ganha se ele der lisura e transparência para o processo eleitoral que foi posto em curso na Venezuela. É importante isso. Embora o comitê seja gerido pelo seu próprio governo, há várias contradições, há um controle lá muito maior do que existe aqui no Brasil. No Brasil, o TSE do Brasil é controlado pelo judiciário. Lá, a Comissão Nacional é controlada pelo próprio governo. Então temos aí uma contradição. É bom quando existe 3 poderes separados, em que um fiscaliza o outro, para garantir uma certa lisura, para garantir uma certa distância entre esses processos todos. Lá, aparentemente, não tem isso. Há protestos no país todo, líderes de oposição, há informações que circulam que foram presos, mas há uma série de fake news também, que o próprio chavismo está denunciando nas redes sociais, eles que têm uma rede de comunicação muito bem articulada com a Telesur, com os meios de comunicação locais. E nós, como jornalistas, a gente tem que ouvir todos os lados dessa história. Eu me lembro muito bem como é que a cobertura da guerra da Ucrânia foi muito mal feita por conta disso. As pessoas não ouvem os diferentes lados de tudo que está acontecendo. Tem que apresentar os boletos de urna, sim, Patrícia, é isso.
Apresenta os boletos de urna até para suplantar essas tentativas golpistas que estão envolvendo o governo da Venezuela. Maduro, mostre as atas. Dê transparência para esse processo. Diminua a tensão com o imperialismo. Não dê razões para o imperialismo fazer o serviço sujo que sempre faz. Infelizmente, é assim que tem que ser também, gente. Porque é um risco, não só para a Venezuela, é um risco para o Brasil, o que está acontecendo ali. Uma crise, se aumentar as proporções, vai começar a afetar as nossas fronteiras. Nós não podemos correr esse risco. Nós não podemos correr esse risco, não podemos correr o risco disso sair do controle, não podemos correr o risco disso evoluir. E é por isso que eu critiquei ontem o Reinaldo Azevedo. Eu ainda acho que a análise dele está muito injusta, como a análise dele a respeito do genocídio em Gaza também não foi boa. O Reinaldo ainda está bastante conservador em determinados pontos. Mas é interessante a gente ter esse diálogo em que eu leio o texto completo do autor e a gente discute isso sem ataque, sem nada, não tem nada a ver a respeito disso. Reinaldo Azevedo está sendo um dos grandes defensores do governo, mas é muito importante. Exatamente, Patrícia, é isso aí, minha querida. Obrigado a galera que está nos acompanhando no Facebook, viu, gente? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Pois é, Socorro Carvalho está falando, Maduro falou que o processo eleitoral na Venezuela era o melhor e transparente. Então, cadê essa transparência? Mas entre a extrema-direita da corina golpista, eu fico com Maduro. Espero que ele mostre as atas. A Venezuela não merece a extrema-direita, só acho. É isso mesmo, Socorro. É isso mesmo, meus caros, minhas caras. Transparência. Quer ser reconhecido como governo democrático? Tem que ter transparência, tem que ter auditoria e tem que aceitar a derrota quando é derrotado. Quando é vitorioso, mostre como aconteceu essa vitória. As democracias, elas funcionam dessa forma. As democracias têm limitações. Ontem falei uma coisa polêmica no DCM, que é o seguinte. A gente não pode julgar todos os governos autocráticos com a régua das limitações da democracia burguesa, porque a democracia dos Estados Unidos, por exemplo, é extremamente complicada. É uma democracia em que a maioria não elege ninguém. A maioria ainda fica dependente dos swing states, ainda fica dependente de alguns delegados, e não há também uma verdadeira escolha de partidos. Para presidente da República, você escolhe entre democratas e republicanos. A coisa não muda. Ela fica sempre na mesma chavinha. Porque é essa a situação da democracia norte-americana. Então é muito importante isso que a gente está trazendo, gente. Nós estamos tentando fazer aqui uma cobertura sóbria, uma cobertura em cima das informações checadas, e é muito importante que as pessoas entendam tudo o que está acontecendo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera.
Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.